Fala meus crias, eu sou @Micabud. Estamos chegando para mais um resumo semanal do Vascão aqui no Papo na Colina, para você ficar ligado nas principais notícias da semana do Cruz Maltino. Essa semana que foi histórica para o Gigante da Colina, já que no início da semana o Vasco lançou uma camisa especial em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. No jogo de estreia do novo uniforme, o Vasco venceu o Brusque por 2-1 e o atacante Germancano, argentino, fez uma comemoração que entrou para a história do clube de regata de Vasco da Gama. Na comemoração do primeiro gol do Cruz Maltino na partida, o centroavante foi até a bandeirinha de escanteio e levantou a bandeira com as cores do arco-íris representando o Dia do Orgulho LGBTQIA+. A comemoração, que foi histórica, repercutiu não só no Brasil como no mundo inteiro. Vários jornais do Brasil e do mundo estamparam na capa a foto do artilheiro levantando a bandeira em comemoração do seu primeiro gol na partida contra o Brusque. O artilheiro chegou a ser capa nos jornais do seu próprio país, da Argentina, do Brasil e também de outros lugares pelo mundo inteiro. A repercussão muito boa dessa atitude do Germancano, dessa comemoração que entrou para a história do Vasco da Gama. Também nessa semana, o lateral ex-Vasco Henrique foi oficialmente anunciado pelo Lyon. O ex-lateral do Vasco da Gama foi anunciado na terça-feira pelo Lyon e o anúncio foi feito através do Twitter do clube. Ele terá contrato com o clube francês até 2024. O cria da base do Gigante da Colina, o lateral Henrique, ficou no Vasco até a última temporada e agora jogará pelo Lyon. Enquanto o jogador sai do clube, outro volta a vestir a camisa do Cruz Maltino. Com o contrato de empréstimo chegando ao fim, Bruno César guarda a posição do Vasco e já pode voltar a jogar pelo clube. O meia segue de férias e aguarda definição sobre seu futuro, no Vasco ou em outro clube, já que seu contrato de empréstimo terminou e o meia segue à disposição de Marcelo Cabo e da diretoria vascaína. O jogador estava emprestado ao Penafiel de Portugal desde outubro de 2020 e já não joga desde maio. Os problemas financeiros do Vasco da Gama estão impossibilitando um acerto com Bruno César. E o Penafiel, de Portugal, tentou um novo empréstimo, mas não conseguiu. Ainda nesta semana, o Vasco perdeu para o Goiás fora de casa e se distanciou mais ainda do G4. O Gigante jogou com um a menos desde o início da partida, quando Bruno Gomes foi expulso aos 5 minutos do primeiro tempo. Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Gigante viu a vitória escapar com um gol do Goiás fora de casa e agora permanece com 10 pontos em sexto colocado da tabela. O próximo confronto do Cruz Maltino é já no próximo sábado contra o Confiança às 16 horas em São Januário. E para essa partida contra o Confiança, o Vasco terá 5 desfalques. Marcelo Cabo não poderá contar com 5 atletas, além de Bruno Gomes, que foi expulso. Também o Juninho, meio-campo do Vasco, que estava no banco, foi expulso após o fim da partida. Galarza também está suspenso. Morato e Léo Jabá entram nessa lista também. Então os 5 jogadores não ficarão à disposição do treinador Marcelo Cabo para a partida deste sábado contra o Confiança. Chegou o reforço em São Januário, o Vasco fechou com uma revelação da base do Internacional para a equipe Sub-20. O Gigante contratou o jogador Tavares, tratado como joia do Inter, e que chegará ao Gigante da Colina como reforço para o Sub-20, para a base do Cruz Maltino. O jogador tem apenas 19 anos e deve chegar para reforçar o ataque da base forte do Gigante da Colina. O lateral Cláudio Wink move ação contra o Vasco, cobrando valores não pagos pelo clube. O ex-jogador moveu uma ação contra o clube na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. O atleta cobra mais de R$430 mil depois do clube não ter pago nenhuma parcela do acordo feito na rescisão do contrato. O Vasco tem 21 dias, contando a partir do dia 19 de junho, para apresentar sua defesa. E já nessa sexta-feira, o Vasco anunciou a convocação do goleiro Lucão para as Olimpíadas de Tóquio. O jogador, cria da base do Vasco da Gama, foi comunicado pelo diretor de futebol do clube, Alexandre Pássaro, da convocação do técnico André Jardine para as Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Com a convocação, o Vasco é um dos 2 clubes, além de São Paulo, a ter pelo menos um representante na seleção olímpica masculina nas últimas Olimpíadas. O Rômulo em 2012, o Luan em 2016 e o Lucão na próxima Olimpíada deste ano 2021.
Essas foram as notícias desta semana. Siga o Papo na Colina nas plataformas de áudio e acompanhe toda sexta-feira às 19 horas o resumo semanal do Vascão.